Imagine se Sócrates pudesse conversar com uma inteligência artificial. Será que ele ficaria impressionado ou horrorizado com o que a tecnologia se tornou? Uau! Essa é uma pergunta e tanto para começar nossa conversa. É fascinante pensar como o pai da filosofia ocidental reagiria à nossa era digital. Pois é, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. A conexão surpreendente entre o método socrático e nossa interação moderna com IAs. Você já ouviu falar do conceito de promptêutica, proposto por Daniel Coriolano? Hum, confesso que não. Parece ser uma palavra nova. O que exatamente significa? Bem, a promptêutica é um termo criado para fazer uma analogia entre a maiêutica socrática e nossa forma de interagir com IAs através de prompts. É uma ponte fascinante entre o antigo e o moderno. Ah, entendi. Mas antes de entrarmos nessa comparação, acho que seria bom explicar um pouco sobre o que é a maiêutica socrática para quem não está familiarizado. Ótimo ponto. A maiêutica era o método que Sócrates usava para extrair conhecimento através de perguntas bem elaboradas. Ele conduzia seus interlocutores por uma série de questionamentos que os faziam perceber contradições em seu próprio pensamento. E o objetivo não era simplesmente apontar erros, certo? Era algo mais profundo que isso. Exatamente. O verdadeiro propósito era levar a pessoa a um processo de autoconhecimento que transformava completamente sua forma de pensar. Era como um parto intelectual. Daí o termo maiêutica, que em grego significa a arte de partejar. Fascinante. E como isso se conecta com nossa interação com IAs hoje em dia? Bem, assim como Sócrates usava perguntas para extrair conhecimento, nós usamos prompts, ou comandos, para obter respostas das IAs. A qualidade das perguntas de Sócrates era crucial para o sucesso do método, assim como a qualidade dos nossos prompts é fundamental para obtermos boas respostas da IA. Entendo. Mas, não corremos o risco de simplificar demais essa comparação? Afinal, são processos bem diferentes, não? Você tem toda a razão em levantar esse ponto. É crucial entendermos que, apesar das semelhanças superficiais, estamos falando de processos fundamentalmente distintos. O método socrático envolve um diálogo genuinamente humano, com toda a complexidade emocional e cultural que isso implica. Já a IA está essencialmente processando padrões estatísticos em grandes conjuntos de dados. Hum. E isso nos leva a questões importantes sobre as bases de conhecimento em ambos os casos, não é? No método socrático, dependíamos muito do repertório cultural e intelectual dos interlocutores. Exato! E no caso da IA, dependemos dessa quantidade massiva de dados de treinamento. Isso traz toda uma série de questões complexas. Por exemplo, como garantir a qualidade e a imparcialidade desses dados? Como evitar que preconceitos e vieses históricos sejam perpetuados? Nossa, isso é realmente preocupante. Como podemos ter certeza de que esses sistemas não estão simplesmente reproduzindo e amplificando problemas sociais existentes? É uma preocupação muito válida. Na verdade, assim como no método socrático era necessária uma profunda honestidade intelectual, na interação com IA, precisamos de total transparência sobre como os dados são coletados, processados e utilizados. É uma questão de responsabilidade ética. E isso nos leva a refletir sobre o papel do usuário nesse processo todo, não é? Não podemos ser apenas consumidores passivos de informação. Você tocou num ponto crucial. Assim como os interlocutores de Sócrates precisavam se engajar ativamente no diálogo, questionando suas próprias premissas e estando abertos a novas perspectivas, nós precisamos manter uma postura crítica e reflexiva ao interagir com sistemas de IA. Entendo. E isso inclui saber formular bem os prompts, certo? Quanto mais claro e bem estruturado for o comando, melhores serão os resultados. Exatamente. É uma responsabilidade compartilhada que vai muito além de simplesmente receber informação. Precisamos desenvolver habilidades específicas para saber como solicitar essa informação e, mais importante ainda, como interpretá-la de forma crítica e contextualizada. E não podemos esquecer da questão da manipulação, que é um risco muito real. Como podemos nos proteger contra o uso malicioso dessas tecnologias? Você levantou um ponto extremamente relevante, especialmente em contextos sensíveis como processos eleitorais ou tomada de decisões importantes.
É fundamental estabelecer mecanismos robustos de revisão e controle para evitar o uso indevido dessas tecnologias. Hum, e pensando em tudo isso, como você acha que Sócrates reagiria a essas novas tecnologias? Como ele veria essa nova forma de buscar e processar conhecimento? Uau, que pergunta interessante! Bem, eu acredito que Sócrates provavelmente nos lembraria que a tecnologia, por mais avançada que seja, é apenas uma ferramenta. O verdadeiro conhecimento continua vindo da nossa capacidade de questionar, refletir e buscar a verdade de forma incansável. Faz sentido. E talvez esse seja realmente o ponto mais importante. A IA pode nos dar acesso a uma quantidade impressionante de informação, mas a verdadeira sabedoria está em como processamos e utilizamos essa informação. Exatamente. A promptêutica pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas só se mantivermos vivo aquele espírito socrático de questionamento constante e investigação crítica. É preciso encontrar um equilíbrio entre a eficiência da tecnologia e a profundidade do pensamento filosófico. E como você vê o futuro dessa relação entre humanos e IA no contexto da busca pelo conhecimento? Olha, eu acredito que estamos apenas começando a entender o potencial e os desafios dessa relação. O importante é mantermos uma postura equilibrada, que reconheça tanto as possibilidades quanto as limitações da tecnologia. Precisamos desenvolver uma nova forma de literacy digital que incorpore elementos do pensamento crítico tradicional. Entendo. E como podemos garantir que essa interação com a IA realmente contribua para nosso crescimento intelectual, em vez de nos tornar dependentes de respostas prontas? Essa é uma questão fundamental que nos leva de volta à essência do método socrático. Precisamos usar a IA como um catalisador para o pensamento crítico, não como um substituto para ele. É importante manter viva aquela curiosidade genuína e aquele desejo de questionar que caracterizavam os diálogos socráticos. Então, podemos dizer que o segredo está em encontrar um equilíbrio entre a eficiência da tecnologia moderna e a profundidade do pensamento filosófico tradicional? Precisamente. E mais do que isso, precisamos desenvolver uma nova forma de sabedoria que nos permita navegar esse território complexo. Uma sabedoria que combine o melhor dos dois mundos: a precisão e eficiência da IA com a profundidade e reflexividade do pensamento filosófico. E como podemos ensinar isso para as próximas gerações? Como preparar as pessoas para esse novo paradigma de conhecimento? Bem, eu acredito que o primeiro passo é desenvolver um framework educacional que valorize tanto as habilidades técnicas quanto o pensamento crítico. Precisamos ensinar as pessoas a formularem bons prompts, mas também a questionarem as respostas que recebem, a buscarem contexto e a entenderem as limitações da tecnologia. Faz muito sentido. E talvez seja esse o verdadeiro legado de Sócrates para a nossa era digital: a importância de nunca parar de questionar, mesmo quando temos acesso a respostas aparentemente instantâneas e precisas. Exatamente. O verdadeiro conhecimento, seja ele mediado pela maiêutica ou pela promptêutica, sempre exigirá esse engajamento ativo e crítico. É uma jornada contínua de descoberta e aprendizado que transcende as ferramentas que utilizamos. Uau! Essa discussão realmente me fez pensar sobre como podemos integrar o antigo e o novo na busca pelo conhecimento. É fascinante ver como ideias milenares ainda são tão relevantes hoje. Sem dúvida. E espero que nossos ouvintes levem consigo essa ideia fundamental. Seja através da maiêutica ou da promptêutica, o importante é manter vivo o espírito do questionamento, da busca pela verdade e do pensamento crítico. São esses elementos que verdadeiramente nos conduzem ao conhecimento significativo. Bem, acho que chegamos a um ponto realmente importante em nossa discussão. Tem alguma reflexão final que você gostaria de compartilhar? Sim, eu acho que o mais importante é lembrarmos que, no final das contas, a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas é apenas uma ferramenta. O verdadeiro poder está em como a utilizamos. Se mantivermos vivo o espírito socrático de questionamento e reflexão crítica, poderemos aproveitar o melhor que a IA tem a oferecer, sem perder nossa capacidade de pensar por nós mesmos. Concordo plenamente. É uma lição valiosa para todos nós nesta era digital. Com certeza! E com essa reflexão, encerramos nosso episódio de hoje.
Espero que todos tenham gostado dessa jornada entre o antigo e o moderno, e que continuem questionando, refletindo e buscando o verdadeiro conhecimento, seja através da maiêutica, da promptêutica ou de qualquer outra ferramenta que o futuro nos reserve.